Boa noite, gente, tudo bem? Tudo jóia? Graças a Deus, mais um dia de celebrando a vida. Obrigado aí pela vida de vocês, obrigado mesmo por estarem aqui, tá jóia? Vou começando essa reunião orando, tá jóia? Vamos orar, porque Deus é bom demais, tá certo? Vamos levantar, por favor. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um tempo, mais uma reunião. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem tocado em nossa vida, Senhor. O Senhor tem feito tanta coisa, tanta diferença em nossa vida, Senhor, restaurado tanta coisa, mexido no nosso interior, transformado coisas que precisam ser transformadas. Obrigado, Deus, pela comunidade terapêutica, Senhor, que é um lugar onde o Senhor tem colocado a sua mão e dali, ó Deus, restaurado pessoas de uma maneira estrondosa, Senhor. Então, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se está funcionando o som aqui, tá? Aqui está funcionando? Está ótimo. Então, beleza. Pode sentar, queridos, pode sentar. Bom, a semana passada eu falei que nós iríamos falar nessa noite, né? Infelizmente os meninos da comunidade não estão aqui mesmo, porque seria importante eles aprenderem também e saber também o que a família sente, apesar de que eles estão lá ouvindo a gente, né? E vão perceber isso. O dependente, ele tem, o problema do dependente químico não é só a dependência química, não é só a química, não é só o vício. Na verdade, ele começa com uma falha de caráter. Então, o dependente químico, ele começa a dependência dele com uma falha de caráter. Alguma coisa aconteceu na vida dele ali, alguma coisa no início dessa jornada aconteceu e trouxe um desvio de comportamento, tá? Nós temos estudado isso na comunidade terapêutica, como começou isso, como que iniciou esse negócio, como que foi o início dessa trajetória ou desse desvio de comportamento. A princípio, nós temos visto que eles começam os desvios de comportamento na segunda infância. Do 0 aos 7 anos é a primeira infância, da segunda infância, do 0 aos 7 ao 14. Nesse momento, eles começam a ter os desvios de comportamento. E aonde dá o start? Quando eles começam com 12, 13 anos de idade, é onde dá o start. Então, com 12, 13 anos, eles começam a fumar um cigarrinho, ou começar a ir com uma molecadinha que é diferente e tal. Vocês estão entendendo? Então, nessa idade, novos, eles começam com os desvios de comportamento. E a família, se ela não souber lidar logo no começo com esse desvio de comportamento, ela vai ter problema no futuro. Então, chega com 12, com 15, com 17, com 18, com 20 anos, aí acabou. Dificilmente depois você consegue lidar com um comportamento já totalmente corrompido, não é? É assim que acontece ou não? A maioria das vezes é nisso que acontece, né? Então nós temos observado isso. Com isso, olha o tanto de tempo que a família sofre com esse desvio de comportamento, não é? Então, ele começa com a dependência química e a família já nesse desvio de comportamento já começa nessa lidar com a codependência e com a dependência emocional. Então nós vamos falar um pouco sobre a codependência, né? O que é codependência e o que é dependência emocional, tá joia? Então o que é codependência? Primeiro, codependência é uma inabilidade de manter um relacionamento saudável. Então o que é o codependente? A pessoa não consegue ter um relacionamento saudável com quem está ao seu lado. A codependência fala muito da dependência química. Quando se fala de codependência, está ligado à dependência química. Então, nós vamos falar sobre a dependência emocional aqui, mas a codependência, ela está ligada diretamente com a dependência química. Então, quando a pessoa começa a lidar com a dependência química, a família começa a lidar com a dependência química, já dá um start numa enfermidade da família. Então, ela tem uma falta de habilidade de lidar com a situação. Então, vamos lá. Como eu falei, desde pequenininho, o cara começa com a situação de desvio de comportamento. Se a família não souber lidar com esses desvios de comportamento, o que ela vai ser? Julgadora, crítica, violenta. Então vem a reboque, um monte de coisa aí e que nós vamos falar hoje. Estão entendendo ou não? Então hoje vai ser pancadaria, vocês vão ver só como o negócio não é simplesmente, o cara está usando droga e tal, é só por causa do barato da droga. Não é isso, não é só o barato da droga. Tem muita coisa que leva aí a esses comportamentos, tá? Então, qual que é a origem da dependência, da codependência? A dependência química. E aí o dependente emocional. O que é o dependente emocional? É aquela pessoa já enferma e ela precisa de
de receber carinho, atenção, ela precisa de viver de uma maneira diferente, né, na sua história. Então ela começa, o comportamento dessa pessoa já começa a mudar. Então vamos lá, como que começa, o que é uma dependência emocional? Primeiro, o dependente emocional ou codependente, ele tem uma preocupação excessiva com as pessoas. Vocês são família aí, ó, né? Você é esposa de alguém lá? Você é? Não. Você conhece? Eu sou da Sandra. Ah, legal. Então tá aqui, vamos aqui a Ju então, né? Então qual que é o problema da dependente emocional ou codependente? Ele tem uma reação, o cuidado dele é excessivo. Então ele fica preocupado com a pessoa a todo momento. Não é? Vocês já perceberam isso ou não? Se o cara sai, que hora que ele sai, que hora que ele volta, o que ele está cheirando, onde que ele estava, que horas que ele vai chegar. Né? Então o dependente emocional ele tem essa preocupação excessiva com isso. E aí é um prejuízo muito grande, porque ele começa a perder a sua identidade para viver em função da identidade do outro. Tá joia? Estão entendendo ou não? Amém ou não? A autoestima dele, do dependente emocional e do codependente, ela é baixa. Porque ele está tão ligado com o dependente, com a pessoa do lado, que ele acaba se deixando. Então, muitas vezes, o dependente emocional, ele acaba se abandonando. Né? Ele já não se trata tanto assim, já começa a comer igual um louco, já começa já não ter preocupação com a sua autoimagem, com a sua imagem, com o seu jeito, e começa a perder muita coisa com isso, porque a sua identidade já está abalada por causa da identidade prejudicada do dependente químico. Vocês estão entendendo? Estou falando rápido demais? Dá para entender? Então, olha como que é importante isso. A pessoa, o dependente emocional, ele tem as emoções dele estão todas reprimidas. Então, você não consegue falar direito o que você sente. Você está com tanto medo da pessoa acabar se revoltando com você, se você fala para a pessoa, se for dependente, eu estou me sentindo muito mal por causa do seu jeito. Ele tem tanto medo de que essa pessoa vai abandonar a vida e acaba morrendo por causa da dependência, ele não fala. Então ele reprime as suas emoções por causa da emoção do terceiro, da pessoa que está no seu lado. Então o codependente ou o dependente emocional, ele vai perdendo todas as funções dele. E também uma grande responsabilidade a questão realmente da identidade dele. Ele vai perdendo e vai reprimindo suas emoções. A maioria do codependente, ele acaba entrando numa depressão profunda e uma tristeza muito forte. As mães são mais ligadas a isso do que as esposas. As esposas ficam muito chateadas, também tem essa questão da codependência, mas as mães sofrem demais com isso, porque a mãe não quer ver um filho mal, né? A mãe não quer ver um filho sofrer, então ela sofre por causa do filho e ela acaba se perdendo. Qual que é o nosso grande problema, assim? Que quando a mãe começa a preocupar demais com o filho, como eu falei, ela perde a sua identidade e ela também vai prejudicando o seu próprio casamento. Muitas famílias são destruídas, pais e mães são separados ou só vivem em discussão porque a mãe é tão dependente emocional do filho, dependente químico, que ela abandona até o próprio casamento. E aí o pai é mais enérgico, o pai é mais racional do que a mãe é muito mais emoção. Então o pai racional não entende isso, não entende a dependência emocional da mãe e ele começa a discutir a família, aí começa a família a se perder. Então, os irmãos também, porque os irmãos ficam enciumados, porque a família começa a ver a mãe muito preocupada com o irmão dependente, porque a mãe, como eu falei, a mãe, mas os irmãos começam a falar, pô, mas o que é? Né? Aí é muito perigoso que um deles acaba também indo para a dependência química para ter a atenção da família. Isso é muito louco. E começa logo cedo, como eu falei, tá joia? Aqui, como a Maura falou, o dependente emocional, ele tem um ciúmes absurdo. Então, ou do pai, ou da mãe, ou do irmão. Então, o dependente emocional, ele se sente como proprietário da pessoa, porque ele quer cuidar de uma maneira tão grande, ele está cuidando de uma maneira tão forte ali, e qualquer coisa que toque nessa pessoa, ela fica enciumada. Se alguém chegar para tentar fazer alguma coisa, ela vai enciumar. O que está acontecendo? Quem que houve? Quem que é essa pessoa?
que você fez? Onde você foi? As preocupações dela, por causa de um ciúmes excessivo. Estão entendendo ou não? O dependente emocional, o humor dele oscila. Tem hora que ele está bom demais, porque se o dependente está tudo bem no sentido de estar disfarçando e manipulando bem, ele oscila, então ele está tudo jóia. Nossa, ele ficou essa semana, ficou em casa tão bonitinho, essa semana ele nem usou nada, essa semana foi tranquilo. Tem famílias que nós tratamos para que houvesse harmonia na casa. O pai buscava a droga e levava a droga para casa, porque a mãe ficava tão preocupada que o filho poderia morrer lá fora. Então o pai ia na biqueira, comprava a droga, levava lá para ele fumar ou usar a droga, a pedra, o crack ou a cocaína, usava no quarto, porque a mãe ficava mais segura com ele no quarto. Você imagina doideira? Não é? Por quê? É melhor ele usar a droga aqui e não ter perigo dos traficantes matarem ele, não é? Então assim eles tinham uma aparente harmonia, e aí não é legal, não é? Isso é um sinal grave de dependência emocional. As comunicações dos dependentes, ela é disfuncional. Então a comunicação é ruim demais. Aquele que usou droga já sabe disso aí. É discussão atrás discussão, porque são manipuladores, os dependentes manipulam de uma maneira muito forte. É impressionante como a gente lida com a manipulação, né? Tem aquela coisa da autocomiseração. Ai, meu Deus, eu sou tão perdido no mundo, meu Deus, todo mundo contra mim e tal, né? E aí ele cria essa fantasia, ele cria esse negócio, e aí você tem que acreditar. E o dependente emocional acredita nisso. E aí ele vê que o rapaz, se eu não fizer alguma coisa com ele, ele vai até se matar, não é? Eu tratei uma vez com um cara, eu não sei se foi da sua época, nem vou falar o nome do cara aqui, né? Ele era assim, ele tinha todo esse negócio, ai pastor, ninguém me suporta, não sei o que, tal. Eu falei, calma, eu te amo, tal. Não, mas ninguém suporta, não sei o que. Aí ele entrou numa crise violenta e levamos para o hospital. Levamos lá para o pronto-socorro na época, né? Aí levamos lá, ele pegou, os caras estavam lá com ele, falou assim, eu vou me matar. Os caras, calma, não, eu vou me matar. Ele pegou e fez assim, desse jeito, igual esses desenhinhos, né, igual o Didi. Aí os caras começaram a rir, me ligaram, falou assim, o fulano tá fazendo isso, falou assim, me dá ele o telefone. Falei, velho, não faz isso não, pula no carro, você faz isso não, não é assim que você morre, né? Falei, para com graça, senão você nem volta aqui, hein, rapaz? Aí ele veio, depois ele chegou lá na comunidade, foi só uma crise, pastor, eu tô bem agora, me sinto em casa. É assim. Você acha que isso é absurdo, né? Acha que não, é um absurdo isso aqui. Eu acho que eu vou dar uma pancada nela, não pode não? Não pode. Então tá bom. Mas aí, assim, é importante isso aí, porque eles criam uma fantasia muito grande. Parece até absurdo esse negócio, mas não é. É uma doideira isso, né? Porque são muito carentes. E o dependente emocional, ele acha que pode acontecer isso mesmo, né? Então ele fica muito ligado e doente com essa situação. Tá joia? Quais são as causas como começa as dependências e as codependências? Primeiro, a família realmente é disfuncional. Se você for analisar a sua casa, todos nós, né, como eu falei, as crises começam bem cedo. Né? Eu vou dar um exemplo da minha família aqui. Eu tenho minha família, meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 9 anos de idade. Para uma família que o pai se separa, não separa porque, eu separei, vou só separar de casa. Não, a separação vem depois de muitas discussões, correto ou não? Vem por causa de briga, discussões, né? Então, esse foi um tempo muito doloroso para todos nós, são 4 filhos, doloroso porque o pai brigava demais com a mãe até chegar a um ponto de separar, né? A separação também dói, mas a princípio parece um alívio porque pararam as discussões, mas depois vem outras crises
que é a falta do pai, essa coisa da família não estar junto. Ai, o meu amigo tem o pai e a mãe na casa, eu não tenho o pai e a mãe na casa. Então, com os 9 anos de idade, eu comecei já a sentir esses efeitos de uma família disfuncional. A minha mãe supria as minhas necessidades, era muito jóia, muito parceira, minha mãe, sempre foi muito mãezona mesmo, mas o meu pai deixou de desejar por muito tempo. Então, trouxe uma disfunção familiar e também uma carência muito grande para mim. E aí, onde eu arrumei as minhas carências? No mundo. Ou com as mulheres, ou com a bebida, ou com a droga. Aí começa ali o problema. E aí começa também mais problema, mais crise, porque quando a família vê que você já está arrebentando a tua vida, o teu caráter, aí vem as cobranças. Você não presta, você é vagabundo, você é isso, né? Quantas vezes já acordava, você vai vagabundo, acorda, tal, né? Você estava numa ressaca brava e neguinho falava um monte. Porque você tinha cheio de coisa na cabeça e ali era o momento onde você fugia. Vocês estão entendendo ou não? Alguém já bebeu igual eu ou não? Olha, só tem um que bebeu aqui, o resto não, né? Então, não vamos nem levantar. Só levanta o dedinho do pé, né? Então, olha que doideira. A nossa mente, ela é muito arquivadora. Então, se você for analisar a sua vida, quantas coisas ruins aconteceram com você? Pensa bem. Quantas coisas que machucaram fortemente a sua vida? Machucaram, trouxeram um prejuízo grande na sua história. Quantas pessoas te machucaram? Quantas pessoas trouxeram para a sua vida traumas, medos? Então, hoje é muito complicado isso. Mas por isso que nós estamos aqui, quando nós montamos esse grupo, é porque nós vimos essas dificuldades. Então, eu começo a trabalhar com o pai. Pai, é o seguinte, zera a fatura. Se você não der se você não colocar um ponto de confiança para essa pessoa, sempre vai ter acusação. O teu olhar é acusador. A tua forma de agir é acusadora. A tua forma de agir é negativa. Então a pessoa não consegue ter êxito porque é só acusação e negativa. Então está cheio de problemas, de traumas que o pai teve por causa das discussões que houveram, e ele não libera perdão, ou pode até liberar perdão, mas assim, libera perdão de porta para fora, mas ele não muda o comportamento. Ele sempre é acusador, aponta, tá vendo? Você não presta, você não mudou nada, você faz isso, faz assim. Então, ou eu não quero conversar com você, aí atrapalha toda a família. Aí, de novo, quem sofre com isso aí? A mãe. Porque a mãe vê o pai fechado, o filho tentando se restaurar, e o pai, porque ele é doente também, como dependente. E ele precisa ser atendido. Qual que é a preocupação aqui? O dependente emocional, como ele ficou tão sem identidade, os outros também perderam a identidade e eles começam a viver uma vida com raiva, porque só a pessoa dependente só trouxe prejuízo. E ele vendo o racional, ele vendo toda a família sendo destruída, é difícil, só em Deus, que vem um conserto aí por causa do perdão, liberando perdão na pessoa. Senão, vai ter momentos bons e momentos ruins. Se você lembrar de alguma coisa do passado, ou fizer alguma coisa que o passado volta à tona, aí é pancadaria, é briga de novo, discussão de novo. Então, o que nós precisamos trabalhar? Fala assim comigo, lixos da alma. Os lixos que ocorreram em nós nessa transição ou nesse tempo de dependência e codependência. E quando tiveram muita coisa aqui, gente, vocês estão me atrapalhando aqui, ó. Vocês estão me atrapalhando, mesmo. Então, quando quando a família começa, eu perdi o raciocínio. Então, quando eu estou dentro de muito lixo emocional, tudo que me lembra, vamos supor, um cheiro ou uma situação, tudo que me lembra o passado vai sempre vir para a discórdia. Sempre vai vir uma discórdia. Então nós precisamos lançar fora isso. Tanto o dependente como o dependente emocional e aquele cara que acha que tinha razão. Então nós precisamos lançar fora todos os traumas, todos os problemas do passado e realmente quitar essa fatura negativa que houveram. E falar assim, peraí, vamos zerar? Vamos mudar agora? Então vamos mudar. O que nós vamos fazer? Aí planejar.
Por isso que nós estamos aqui, para planejamento. Como que você deve fazer? Como que você deve lidar com um dependente emocional ou como você deve lidar com um dependente químico, né? Quando o dependente químico ele está numa comunidade terapêutica, ele começa a ser trabalhado diariamente. Então ele trabalha de manhã, tarde, noite, está sendo trabalhado o caráter dele. Nós trabalhamos com a espiritualidade, com o Só por Hoje, com o NA e tudo mais, com as reuniões com os psicólogos, trabalhar as emoções, né? O potencial de cada um. Nós estamos trabalhando, então trabalha 3, 4 horas por dia, trabalha o emocional, o caráter e também a droga. A droga, a gente fala que a droga ela sai imediatamente, vai saindo, está saindo no seu respirar, sai a droga. Mas o problema é a mente, o problema é aqui. Então a gente precisa trabalhar isso. Mas a família não tem esse volume de informação. Não tem esse volume de informação porque para a família o cara entrou e o cara vai sair. E o que eu vou fazer depois que ele sair? Não é? Não é essa a nossa preocupação? Não sabe tanta evolução que o cara teve ali. Né? Não sabe as evoluções que o rapaz teve lá nos 6 meses que ficou lá. Sabe que ele está saindo. E agora, ou o estorvo está saindo, não é? Ou o problema está saindo, ou as frases são assim, acabou a minha paz. Porque está lembrando do passado, do lixo da alma. E a gente não deve viver dessa maneira. Tá joia? O lixo da alma tem que sair. Então fala comigo, o lixo da alma tem que sair. Né? O que acontece quando a gente continua com... Quer ver uma coisa, para você ter uma ideia? Tem pessoas na sua vida, na sua história agora, que te machucou profundamente. Ou você já perdoou, ou você demorou demais para perdoar, ou ainda não perdoou. Sabe aquele negócio? Pô, esse cara é chato mesmo, ele não muda, por que eu vou querer saber dele? Né? Então são lixos que estão acumulados ali. Então eu preciso entender que eu preciso lançar fora esses lixos. Porque senão os relacionamentos sempre vão ser relacionamentos com grande dificuldade. E nunca vai ser um relacionamento sadio. Porque tem alguma coisa atrás, alguma coisa atrapalhando. Tá joia? Então se eu tenho uma situação de uma adversidade com a minha esposa, se eu tenho uma situação com ela, eu resolvo imediatamente. Porque se eu não resolver, se ela ficar ali dentro, vai ficar correndo. Até depois de uma próxima discussão com ela, eu vou soltar todos os outros cachorros que estavam lá, em cima dela. E aí os relacionamentos vão piorando. Amém? Estão entendendo? Agora, olha que legal uma frase. A razão do mal em minha vida é a falta do enfrentamento de mim mesmo. A razão da codependência, a razão da dependência emocional, ou a razão da dependência química é a falta de enfrentamento pessoal. Então eu não enfrento os meus monstros, eu não enfrento os meus medos, eu não enfrento as minhas limitações, eu não enfrento aquilo que eu preciso, que está tentando acabar com a minha vida e com a minha família. Eu não enfrento, eu fico quieto. Então tem coisas na sua vida aí, se você for analisar agora, tem coisas na sua vida que você sabe que está errado. Você sabe que ainda precisa mudar. E por que não muda? Falta de enfrentamento. Vive uma zona de conforto, porque como se fosse, não, essa área ninguém vai mexer comigo, eu não preciso nem mexer. Né? Nessa área eu não preciso mexer. Enfrentamento. Então você precisa enfrentar os teus limites. Você precisa enfrentar os teus medos. Você precisa enfrentar o teu passado. Você precisa enfrentar aquilo que tentou destruir a sua vida. Você precisa enfrentar a dependência química. E você precisa enfrentar a falha de caráter das duas partes. Então, a falta de enfrentamento vai trazer muito prejuízo para nós. Então, eu tenho que me enfrentar todos os dias. Você também. Você tem que enfrentar os seus medos e limites todos os dias. Você tem que enfrentar essa problemática da química todos os dias. Não é? Tá lá um casal que está... Quanto tempo você tá que saiu já, negão? 3 anos. E o Cedu? 4 anos. Se eles deixarem de enfrentar eles mesmos todos os dias, eles caem. Precisa enfrentar. Porque está enfrentando um leão cada dia, não é não? Lá fora, não é? Quantas vezes você, esposa, foi com ele no caminhão porque sentiu que ele estava fragilizado? Quantas vezes você foi na boleia ali do caminhão
com ele porque sabia que ele podia ficar frágil, não é? Ou estava frágil e podia ter uma queda. Enfrentamento. Peraí, ela falou assim, peraí, eu vou enfrentar contigo, irmão. Né? Amado, né? Vou enfrentar com você, estamos juntos aqui. Então lá, vencendo ali, ó, a família. Né? Agora, quando eu não enfrento a minha dependência química, quando eu não enfrento a minha codependência e quando eu não enfrento a minha dependência emocional, eu viro mais ou menos uma zona de conforto aí e eu acabo tendo grandes prejuízos na minha história. Tá joia? Agora, quais são os pontos preciosos que nós precisamos ter na nossa história e na nossa família? Primeiro, eu preciso ter, como eu falei, metas, objetivos de ser feliz. Objetivo para viver uma vida melhor, porque não dá mais para viver o que eu vivia antes. Né? A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, onde tinha muito pecado, superabundou a graça de Deus, ou superabundará a graça de Deus. Então eu tenho que viver debaixo dessa graça de Deus todos os dias. Então o meu enfrentamento do meu passado, o meu enfrentamento do meu presente vai fazer com que eu planeje o meu futuro de forma melhor. Porque eu enfrentei e venci e planejo outra coisa. Então, eu enfrentei, eu venci a droga, eu venci minha separação, eu venci e agora eu planejo coisa melhor. Eu planejo uma vida melhor, eu planejo uma família harmoniosa, eu planejo uma família abençoada, eu planejo uma família, uma vida em todas as áreas da minha história muito melhor. Há um planejamento. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos ter foco, nós precisamos ter meta. Qual que é a minha meta? Qual que é o teu foco? Simplesmente assim, eu venci as drogas. Ou eu venci a dependência emocional. Não, eu já estou bem. Não, e aí? Como é que faz? O que vai ser? Onde vai ser melhor? O que você pode ser melhor? Como é que vai fazer? Não é? Lá na comunidade terapêutica, eu tenho um desejo enorme mesmo de que aquele lugar seja um lugar melhor do que é. Tá bom. Mas não é assim que eu quero melhor ainda. Então, eu quero que aquilo que todas as pessoas dali, hoje, infelizmente, tá lá, nós estamos com 29 pessoas ali, amanhã vai vir mais 30 pessoas. Das 30 pessoas que estão ali hoje, a metade delas vai cair. A metade delas não vai ficar até o final. Isso é histórico, isso é fato. Então, 50% daqueles que estão lá hoje não vão prevalecer. E não é por nossa conta, é por causa dos traumas, é por causa dos trabalhos antigamente, é por causa da vida, ou porque não quer enfrentar o seu caráter, não quer enfrentar a sua vida, ou quer viver debaixo das maldições das drogas novamente. Porque não aguentaram. Não é? Alguns estão lá não se fuma, né? Alguns saem dali do tratamento por causa do cigarro. Então, o cigarro, a falta de enfrentamento desse vício ridículo, acaba com a pessoa e aí todo o resto vai explodir por causa de um maldito cigarrinho. Não é? É um absurdo, não é? Pensar num negócio desse. Como que eu posso lançar fora a minha família por causa do cigarro? Falta de enfrentamento de mim mesmo. Todos nós precisamos nos enfrentar. Todos nós precisamos de ter mudança de comportamento, todos nós, seja a dependência química, seja a dependência emocional, seja a família, em todos os aspectos, nós precisamos ter enfrentamentos diários. Então vocês, famílias que estão aqui hoje, vocês precisam enfrentar os seus medos, precisam enfrentar os seus traumas passados, precisa zerar a fatura e precisa planejar coisas melhores. Vocês entenderam? Nós precisamos viver dessa maneira. Se nós não vivermos assim, a tendência da queda é muito grande. Hoje eu fui lá um rapaz, o Denis, foi a equipe, o Denis é da comunidade Caminho da Paz, então ele foi lá, ele tem a República, né, ele trabalha com a República também, eles foram fazer uma visita para nós lá. E eu falei para o Denis, Denis, qual que é a minha grande dificuldade? É de que ver que essas pessoas que estão aqui hoje, tem gente que está aqui 20, 30 vezes. 30, tem gente que tem 35 internações, né? Acolhimentos. Imagina você ficar 30 vezes. Por que aconteceu isso? Por que ficou em 30 lugares diferentes? Ou por que ficou 30 vezes, teve que precisar de 30 vezes para ser
para ir buscar uma comunidade terapêutica. Por quê? Aí eu falei assim, cara, eu não sei o que acontece, alguma coisa nós estamos falhando, alguma coisa está acontecendo, de que há uma falha nesse processo de restauração. Como é que faz para o cara sair depois de 6 meses aqui e nós darmos para ele um melhor jeito, para ele viver de uma melhor maneira? Né? Teve época que eu fiquei em crise mesmo, porque muita gente estava caindo de volta, caindo rapidamente, 2 meses já caía, saía de lá, depois de 2 meses estava caído já. E eu comecei a falar, não é possível um negócio desse, o que está acontecendo? Aonde eu estou falhando para isso? Mas na verdade, não é a falha do sistema. Hoje nós estamos aí com o programa Recomeço, que dá, antigamente a pessoa que não tinha condições financeiras para pagar uma comunidade terapêutica, não ia para a comunidade, ou ia para aquelas comunidades terapêuticas que você tinha que vender saquinho aí, ou você tinha que comer sopa, né? Sopa só com batata, né? Fiquei sabendo de um dia desse, uma comunidade terapêutica, a mistura dela era uma água amarela com umas coisas brancas em cima e era ovo. Essa era a mistura. Né? Que jeito que recupera um cara assim? Que jeito que faz um negócio desse? E hoje, no programa Recomeço, nós temos uma estrutura legal. Nós temos como dar o melhor para eles ali. Mas depois de 6 meses, o que acontece com esses caras que caem? O que é? Falta de enfrentamento. Não soube lidar com isso. Nem o cara, nem o dependente emocional e nem a família. Não soube enfrentar. Sem julgamento, mas enfrentando o problema de uma maneira diferente. Né? Então, esse é um recado rápido para vocês, mas eu quero que vocês entendam que vocês, famílias aqui, têm um papel principal, na verdade, um dos papéis mais excelentes da restauração. Não coloque tudo como se essas pessoas não tivessem mudado, mas também façam com que eles enfrentem essa realidade, a nova realidade, e façam com que eles planejem uma vida nova a cada dia. Vocês têm que planejar, têm que ter metas semanais. O que você vai conseguir essa semana? O que você vai conseguir a outra semana? Quais são os passos que eu consegui dar? Quais são os passos que eu retrocedi? Quais são os passos que ainda nós temos dificuldade para dar? Qual que é o nível de relacionamento que nós estamos tendo? Quais são os problemas que eu tive no passado de relacionamento que precisam ser curados? Quais são as coisas que eu preciso perdoar? Quais as coisas que você precisa receber perdão? Que você sente isso, fala assim, olha, você me machucou, eu quero te falar que naquela época você me machucou. Então precisa ter a reparação de dano. Então vocês precisam de alguém para orientar vocês e vocês terem metas para cumprir semanalmente. Amém, queridos? Tá joia? Olha para o seu irmão e fala, irmão, a partir de hoje nós teremos metas para cumprir. Amém? Glória a Deus. Eu queria aqui, nossa, está mudando a câmera aí, eu queria que você, se você quiser falar alguma coisa, ou tem alguma dúvida de alguma questão da dependência química ou codependência, você pode falar conosco. A dependência química, eu só quero que vocês entendam uma coisa, não é simplesmente uma droga que dá um prazer, um baratinho. Não é isso. A princípio é para isso. O objetivo do dependente, do usuário, é para ter realmente um baratinho ou para ir para uma outra realidade, para sair da realidade cruel dele. Não é? A grande maioria. Mas ali, depois que ele começa a viver um negócio desse, a vida dele não é só o barato. A vida dele é usar o negócio para tirar o desbarato, quer dizer, para tirar as crises que já começaram a viver na dependência química. Então ele começa a usar droga para tirar a paranoia que já estava tendo. Né? O problema que ele estava tendo no passado, ou ali mesmo, ali com a droga, as depressões pós-uso de droga. Então, a droga ela começa a vir só para trazer equilíbrio à sensação de destruição que o dependente químico já tem. Tá joia? Então, eu quero abrir para vocês, se vocês tiverem, óbvio, né, alguma pergunta para fazer, pode fazer que eu estou aqui para responder. Se eu não souber responder, o Lucas vai responder para vocês. Amém? Alguma dúvida aí? Deixa eu ver. Pode falar. No caso, assim, tem o meu irmão, né, que tem a dependência química, né, ele mora com a minha mãe, o pai dele já faleceu, né, assim, teve praticamente de tudo, né, e
Assim, a minha mãe já tentou dialogar, já tentamos, né, oferecer a clínica, e vem aquela torcida de caráter, né? E assim, não quer saber de fazer nada. Ela já tentou, né, já de tudo, assim, conversando, pedindo, falando, mas ele não quer tomar nenhum tipo de decisão. Ele trabalha quando ele quer, né, para sustentar o vício, para beber lá uma cervejinha, algo assim, e quem acaba sofrendo é ela, né, porque ela que vive nessa situação. Justamente. O que nós ensinamos lá na comunidade terapêutica? Terem regras. Então eles têm regras para acordar, regras para que horas vão comer, regras para lazer, regras para dormir, regras para... Tem regra. O que acontece numa casa de um dependente e de um codependente, um dependente emocional? Não tem regra. Então o que tem que fazer a família? Tem regra. Amigão, você quer usar droga? Aqui você não vai usar. Entendeu? Então você vai trabalhar, você vai ter um dinheirinho que você vai mandar aqui para casa. Se você não tem, você não quer fazer isso? Um abraço, filhote. Então, mas isso tudo já foi imposto. Então, só que ele não vai, então, entendeu? Aí tipo se... assim, ele não usa droga dentro de casa. Ele talvez usa droga na rua. Mas ela já falou, ó, vai, se vira, some, sabe? Eu já fui, já falei, porque a casa, no caso, é dela, mas ele tipo assim, ele não vai. Ele fala que ela enche o saco, não tá nem aí, não dá ouvido. Então, é que tá, falta de regra. Então, assim, ele não pode tratar a dona da casa dessa maneira. Então, assim, tratou assim, acabou. Vamos supor, lá na comunidade, xingou, brigou, discutiu, humilhou, tchau, vai embora. Porque se eu não der regra para ele, vai acabar. Então, eu tenho lá, nós temos 3 notificações. Olha, fez uma vez, errou. Primeira vez, segunda vez, a terceira vez errou, ele vai embora. Entendeu? Por quê? Porque se eu tenho que impor regra e limite. Se eu não impor regra e limite, acabou. Então, você vai ficar em casa? Beleza, então é o seguinte, olha, você vai pagar isso, isso aqui, isso é sua responsabilidade, tá certo? Então você vai fazer isso. Não quero droga aqui dentro, não é? Mas aqui você tem que pagar isso, e se não quer pagar, você vai embora, meu amigão. Entendeu? E outra coisa, nunca mais me trate dessa maneira. Se tratar mal a minha mãe desse jeito, você vai embora. Ela tem que ser defendida. Porque se não for, não é porque ele é um cara mau, não é nada disso. Mas ele precisa de regra. Se não tiver regra, ele vai... Porque assim, a droga ela vai piorando. E a conduta vai piorando. O caráter vai sendo mais distorcido ainda. Até o ponto, não vai chegar em nome de Jesus, de agressão. A verbal já está acontecendo. Já vem a física. Entendeu? E ela vai aguentar, vai suportar? Então a família tem que se posicionar. Reúne com o camarada, fala assim, negão, é o seguinte... É assim que vai funcionar aqui em casa agora, tá certo? Não concorde com os seus atos, não concorde com a sua vida. Do portão para fora você vai fazer o que você quiser. Se quiser me ajuda, eu vou te ajudar. Te levo para uma comunidade terapêutica, eu estou aqui para ajudar. Mas aqui dentro dessa casa tem regra, você não vai levantar a voz para a nossa mãe. E ponto final. Tem que ser assim, senão... Ah, é duro. Não é. Na verdade, se fosse duro com você antes, não seria melhor? Entendeu? Em algumas situações precisa fazer isso. Quer falar alguma coisa? Dentro dessa situação, que não é uma situação diferente da ninguém que vive uma situação de dependência e codependência. Né? A gente está aqui falando dessa situação, mas na verdade é a situação de todo mundo. Né? Quando está vivendo essa situação da codependência. Qual que é o grande problema? Né? Fala assim, não, a gente já falou e ele não... E continua fazendo. Mas a pergunta é, quantas vezes você falou que ia fazer alguma coisa e não fez? Se você fizer tal coisa, eu não te deixo entrar em casa. Ele fazia e você deixava ele entrar em casa. Quantas vezes ele falou, se você fizer isso de novo, vai acontecer tal coisa. Mas qual que é o problema da codependência? É que quando você está... É uma enfermidade a codependência. E quando você está nessa condição, né, que normalmente a família entra nesse processo, o que acontece? A gente se sente culpado, a gente se sente responsável por aquela pessoa. Fala, mas e se eu fechar, se eu cumprir uma palavra, falar isso, e ele fizer uma besteira lá fora, a culpa é minha.
né? E, na verdade, isso é uma manipulação que acaba acontecendo, né? E fazendo com que ele consiga tudo que ele quer, porque ele ganhou já o seu coração. A doença da codependência, né? E quando a gente tem essa consciência de que a codependência é uma enfermidade que precisa de tratamento, que precisa de ajuda, você começa a enfrentar, você vai falar, não, peraí, eu não sou responsável pela escolha dele, eu estou dando uma possibilidade, ele está escolhendo fazer da forma errada, e ele, ela, né, seja quem for. Então, não é um caso específico. É engraçado que às vezes eu vou conversar com alguma família, aí eu começo a falar, olha, acontece isso, a pessoa fala assim, eu não conheço a sua história, mas eu conheço a história da dependência e da codependência, ela é igual. Né? Era aquela hora todo mundo tinha poder falar, identifico, já fiz isso na minha vida, de falar uma coisa e não cumprir. Então, o que eu costumo dizer para as famílias? Não prometa o que você não pode cumprir, porque você só dá força para o dependente químico continuar fazendo aquilo. Então, não diga que você vai pôr para fora se você não vai pôr. Não diga que ele não vai poder comer se ele não ajudar em casa, se você não tem força para manter aquilo que você disse. Porque senão a sua palavra só vai perdendo força, Então, assim, você precisa entender, olha, eu amo você, mas não amo as suas escolhas. As suas escolhas estão fazendo mal para mim, estão fazendo mal para a sua família, estão fazendo mal para todo mundo e fazendo mal para você. E se alguém não fizer alguma coisa diferente, nós vamos virando... Falei semana passada aqui sobre o ciclo do hamster que fica ali rodando, passa anos e a coisa não muda, né? Então, não é uma coisa específica, falando, nossa, é comigo. Não, isso é uma característica da dependência e da codependência. Promessas que eu não dou conta de cumprir, uma culpa que não é minha, que eu assumo, um medo da coisa piorar, e aí eu não faço aquilo que eu tenho que fazer. Tá? Então, por isso que a gente fala assim, mas eu já tentei e não fiz. O problema não é a tentativa, é você cumpriu a sua palavra depois que deu o ultimato? Né? Ou ele manipulou e conseguiu... continuar fazendo da mesma forma. É isso, é por isso que tem que ter regra. Se não tiver regra, a falta de regra é o que aconteceu, entendeu? Então, é o que eu te falei da família, do pai que levava droga pro filho lá, porque a mãe tinha tanto medo dele morrer lá fora e levava lá. Falta de regra. E hoje, isso faz uns 20 anos, 15 anos, hoje o cara está internado ainda. Não sai de comunidade terapêutica esse rapaz. Entendeu? Por quê? Não tem regra. Ele não aprendeu a viver assim, né? A questão que ela está falando também é a questão do medo, né? De às vezes se posicionar, o dependente fazer algo contra a pessoa. Por isso que tem que se juntar, ajudar a mãe, né? Justamente, porque a história é a mesma. A autoridade precisar, né? Para mostrar que a coisa é séria. Justamente, a Ju está falando, o medo de você se posicionar, ele vai morrer lá fora. Não é bem assim. Né? Por isso que nós estamos, por isso que nós estamos aqui, porque a gente começa a mostrar uma outra coisa que a gente não sabe. E o cara que está dentro vivendo essa coisa, você vive só aquele mundinho, você não consegue enxergar outra coisa, não é? Então é importante isso aí. E é assim, pastor, você faz um negócio desse, você não tem compaixão? Temos. E temos até a direção para restaurar. Mas também eu tenho que ter compaixão da senhora que está sofrendo horrores. Agora, a vida dela vai melhorar ou não vai melhorar ou não? Não vai. Se não tiver regra, não vai melhorar. E vai sofrendo cada vez mais. Né? Quantas pessoas morreram por causa de tristeza? Aí é ruim. Entendeu? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tudo certo? Tudo bem? Então tá jóia. Pode ir, lógico. Deus abençoe, viu? Tá jóia, gente? Então vamos orar, vamos levantar, vamos orar aqui. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor está movendo os céus por cada família aqui, Senhor, por cada pessoa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, tirar todos os medos, ó Deus, todos os traumas passados, ó Pai, tudo aquilo que se levantou contra a vida deles, nós quebramos agora em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, um novo tempo à vida deles, um novo tempo, uma nova história. Na verdade, a superabundância da sua graça na casa de cada um, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Tem uns salgadinhos ali, tá joia?
nós vamos comer ali pra gente. Se você quiser estar conversando conosco, nós vamos estar lá, tá bom? Deus abençoe vocês. Valeu, valeu. Tchau, galera. Deus abençoe aí. Valeu, valeu.